Eu assisti Fale Comigo, o terrorzinho que virou moda no fim do ano passado. Fim do ano passado não, no meio do ano passado, que todo mundo falava: ah não, você precisa assistir o Fale Comigo. Eu falei, vamos ver qual é, né? Eu não sou muito da pegada de filme de terror, não é a minha praia ficar vendo filme de terror. Tanto é que aqui no canal mesmo não tem tantos filmes de terror. Preciso corrigir isso. Caso você tenha algum filme de terror interessante pra indicar, já deixa aqui nos comentários. Mas interessante mesmo, não igual o Fale Comigo, que é só um filme normalzinho de terror, bem genérico em alguns momentos. Eu não achei nada demais esse filme. Na história, alguns adolescentes encontram uma mão. Na verdade eles têm uma mão lá que você fala com a mão, aí a mão fala com espíritos e os espíritos meio que possuem você durante um tempo. E é isso. É isso, é uma história muito simples que tá todo mundo elogiando. Tem algumas pitadas assim como luto, perda, traumas durante a vida, até tem, mas é muito simplificado. Eu consigo entender algumas coisas, como por exemplo, o roteiro são de dois iniciantes, a direção também são de dois iniciantes, mas levando em consideração isso, a direção é muito boa, na medida do possível. Tem ângulos de câmeras interessantes, tem algumas tomadas muito interessantes sim, mas o que de fato se salva não é tanto a história, porque a história é muito basiquinha, não achei nada demais. Pra você ter noção, o filme tem 1h30 de duração, e essa 1h30 de duração pra mim se arrastou como se fossem 2 horas, 2 horas e 10, e é um grande problema você perceber que um filme de 1h30 parece que tem 2 horas e 10, porque ele não me pegou. Eu não sei se o problema é que eu não entendi o filme da maneira correta, pode ter acontecido, se isso aconteceu, por favor, deixa aqui nos comentários, ou se de fato não é nada demais, porque eu não achei nada demais. É um passatempo interessante de 1h30 ali no máximo. Os jovens lá encontram essa mão e eles ficam usando ela. E assim, tem algumas coisas que você pode perceber, como talvez o uso de drogas e tal, que toda vez você tem que usar mais, e você tem que explorar, e você tem que ter aquelas camadinhas que todo filme tem, de não, se você olhar só da maneira superficial, o filme é isso, mas tem todas as camadas. Então, eu achei que poderia ter isso, eu achei que poderiam ter algumas coisas que o meu subconsciente talvez fosse ter pego e não pegou. Tanto é que eu não tô gravando logo na sequência de que eu assisti, tô gravando alguns dias depois para ver se o meu subconsciente pescava alguma coisa. Fiquei pensando do filme ao longo do tempo, tentando puxar alguma coisa do filme e não tem. Não tem, infelizmente não tem. Não é aquele tipo de filme de terror que você fica pensando ao longo dos dias e dos meses e você relembra depois de muito tempo. Como, por exemplo, o Exorcista, o primeiro Exorcista, que você fica pensando nele anos depois. Tem muita coisa, muito subtexto do Exorcista que você fica pensando depois. Não só se você for a fundo no filme, mas depois de tudo que acontece no filme, você fica pensando nele. O Exorcista tem isso. Outro também que tem isso é Iluminado, que tem crítica aqui no canal. Você fica pensando no filme, ele não te assusta no primeiro momento, mas você fica pensando nele ao longo das semanas, dos meses. É normal. Esse aqui, você fica pensando nele por um pequeno período de tempo ali, mas depois de um tempo você meio que abandona. Talvez se você assistir de noite, quem sabe fique um pouco mais assustado, mas fora isso, nada demais. E nesse aqui tem no máximo uns sustinhos bobos ali que você lembra um pouco do filme depois. É aquilo que eu falei. De noite, se você assistiu de noite, você lembra um pouco do filme, mas fora isso, nada demais, sério, não achei nada demais. Mas não são só porradas que esse filme merece, mas também como alguns elogios. Como por exemplo, a protagonista, ela manda muito bem. Ela consegue entregar camadas muito interessantes. Que faz a Sophie Wilde, ela faz a Mia, ela entrega algumas performances bem interessantes. Em alguns momentos ela é uma menina mais acuada, em outros momentos ela é um espírito que está dominando o corpo dela. Então ela consegue ter esse range de atuação bem legal mesmo. Outro ponto muito interessante sim, é aquilo que eu falei lá no começo. Os diretores, eles conseguem ter alguns ângulos de câmera, algumas tomadas muito interessantes sim. Poucas, mas tem. Tem algumas coisas da produção que são bem feitas sim.
O filme, aquilo que eu falei, ele leva muito tempo para acontecer de fato algumas coisas interessantes. Basicamente, leva metade do filme. E o problema é o seguinte, metade do filme são quase 50 minutos, né? Para ficar um pouco interessante, para mostrar alguma coisa, ele se foca muito em mostrar como aquilo funciona do que as consequências daquilo funcionando. Vocês entenderam? Porque é o seguinte, eles precisam explicar como é que a mão funciona, o tempo de duração, quanto tempo que a pessoa pode ficar conectada com a mão, esse tipo de coisa que não precisava mostrar. Era só fazer, mas eles perdem um tempo fazendo isso. Outro ponto interessante, mas nesse caso precisava mostrar eles usando muito essa mão. Aí beleza, tudo bem. Só que algumas coisas que poderiam ser mais bem desenvolvidas, perde-se tempo. E o filme é curto, tem 1h30 de duração. Por exemplo, a relação dela com a melhor amiga e com o irmão da melhor amiga é muito boa, só que é muito pouco explorada desde o começo do filme. Tem uma ponta interessante no começo do filme e eles exploram muito mal ao longo do filme. O que faz essa conexão ficar muito boa é aquilo que eu falei, a atuação da Sophie Wilde. Ela consegue sim mostrar o interesse, dá pra ver que tem algumas subcamadas sim, de luto, de perda, daquilo que eu falei de uso de drogas, tem tudo isso. Só que é muito superficial, até nessas camadas mais profundas. Camadas mais profundas você vê depois de uma segunda assistida, depois de você pensar um tempo no filme. Essas camadas eu percebi vendo o filme. E depois de um tempo pensando a respeito, porque eu não simplesmente assisto e gravo, eu não achei nada demais. É só um filme de terror ok. É um filme de terror ok, com maquiagens muito boas sim, isso tem que se acrescentar. São maquiagens muito boas de um filme de terror ok, que não chega nem perto de filmes de terror como aqueles que eu mencionei, que parece ser uma ideia que poderia ser muito mais bem explorada. Eu espero que seja muito mais bem explorado, porque sim, tem potencial para ser explorado, só que foi muito mal aproveitado. Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de grana e um pouquinho mais de tempo, fluiria melhor. O que você achou de Fale Comigo? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.